6 mitos sobre perdão que você precisa eliminar da sua vida. Perdoar os outros é uma exigência para todos os cristãos e podemos ver em Marcos 11:25 que é essencial se também querermos ser perdoados. Se perdoar fosse fácil, não usaríamos a expressão liberar perdão. Como é um tema tão importante, precisamos estar seguros sobre o que Deus nos ensina sobre esse tema através da Bíblia. Apresentamos em seguida alguns mitos e ensinamentos errados que existem sobre o perdão. Primeiro, perdoar é esquecer. É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Mas então, será que quando nós perdoamos, Deus apaga nossa memória? Não, perdão não é amnésia. Nós somos seres criados por Deus com uma memória, ou seja, muitas vezes vamos lembrar da ofensa ou da sensação de quando fomos ofendidos. Isso, muitas vezes, funciona como um mecanismo de proteção, de forma a ficarmos tomando medidas para que essa situação não aconteça outra vez. Mas atenção, se lembrarmos do que aconteceu e sentimos mágoa, é porque provavelmente não perdoamos verdadeiramente. O perdão liberta e não nos deixa sentir rancor por outras pessoas. Segundo, cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Por vezes podemos pensar que perdão é algo que só acontece uma vez para cada vez que nos ofendem. Mas será que só precisamos perdoar uma vez cada ofensa? Quando perdoamos, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Até pode acontecer. Deus tem poder para isso. Mas muitas vezes vamos voltar a sofrer por causa de alguma coisa que fizeram conosco. Por esse motivo, temos que perdoar novamente sempre que essa dor vier de volta. Se não fizermos isso, não vamos viver com a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. Quando lembrarmos do que aconteceu e sentirmos mágoa, é sinal que temos que voltar a perdoar. Caso contrário, ficamos refém de sentimentos negativos e isso vai prejudicar gravemente a nossa missão. Terceiro, pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Quando Jesus disse em Mateus 18, 21, 22, que devemos perdoar até 70 vezes 7, será que ele queria dizer que só devemos perdoar 490 vezes? Você conhece alguém que esteja contando quantas vezes já perdoou uma pessoa e quando chega aos 490 diz, ok, não preciso mais perdoar essa pessoa, ela atingiu o limite? O número mencionado por Jesus é ilustrativo. Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes, ele pensava que estava sendo generoso, pois 7 vezes é um bom número para perdoar alguém. Apesar disso, Jesus demonstrou como Deus é muito mais generoso do que nós e devemos perdoar sempre que alguém nos ofende. Quarto, perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu. Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. O perdão não implica numa reconciliação com o outro. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos de um cristão são o diabo, seus demônios e o pecado, a nossa carne. Lembre que quem segue a Jesus não luta contra outras pessoas, mas contra poderes espirituais do mal. Veja em Efésios 6:12. Existem situações em que as duas pessoas não têm um relacionamento de amizade quando ocorre a ofensa. Por esse motivo, quando o perdão é liberado, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. Existem situações em que até termos legais não há possibilidade de aproximação e reconciliação entre duas pessoas, mesmo havendo perdão. Quinto, para perdoar o outro, tem que pedir desculpa. Muitas pessoas têm a ideia errada de que não posso perdoar se a outra pessoa não pediu desculpas.
Se acreditamos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpa, o perdão muitas vezes vai ser impossível, porque muitas vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. Podemos perdoar mesmo que a outra pessoa esteja longe e não tenhamos a possibilidade de saber se estão arrependidas ou não. Em algum dos casos, pode haver necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu. Nessa situação, nem sequer há possibilidade da outra pessoa estar arrependida. Sexto, perdoar é algo que eu preciso fazer sozinho. Você já tentou levantar um objeto super pesado e que claramente você não conseguiria sem ajuda? Quando fazemos isso, há uma grande probabilidade de nos machucarmos. O mesmo acontece com o perdão. Muitas vezes, vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar. Fale com seu líder cristão, mencione a sua dificuldade, peça oração. Uma pessoa madura na fé te ajudará a lidar com os sentimentos negativos de acordo com a Bíblia. Como a questão do perdão frequentemente implica situações delicadas, para isso é necessário que haja uma relação de confiança. Nunca se esqueça, não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa. Meditem no que foi falado, meus irmãos. É muito importante nós perdoarmos, porque a palavra diz que nós devemos de perdoar para sermos perdoados. Busque cada vez mais a Jesus e fique com o coração livre, tranquilo, sempre pronto para estender a mão e nunca guardar rancor, porque o rancor leva até o cancro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que muitas e muitas mais pessoas venham a entender a necessidade do perdão. Grato por tudo, Deus os abençoe.